O Brasil hoje já é um dos grandes exportadores de mão de obra para o ciclo de desenvolvimento do mundo, seja na Ásia, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Tanto é que eles estão tentando até conter a entrada de brasileiros. Então é o jovem brasileiro saindo daqui para buscar oportunidade. Os que não conseguem aqui ficarem, tendo uma oportunidade de carteira assinada, que é coisa cada dia mais rara no Brasil, eles estão fazendo o quê? Estão indo buscar oportunidade, estão sendo cooptados pelo crime organizado, que cada dia cresce mais em nosso país. Portanto, a violência está diretamente ligada a essa colocação da nossa juventude. Se nós não tivermos uma retomada do desenvolvimento, e o Brasil tem que crescer a 7% ao ano para poder absorver esse contingente de mão de obra que está entrando, se isso não acontecer, esses indicadores pífios de crescimento são os responsáveis diretos pelo aumento da violência. O senhor falou agora há pouco a utilização do Exército como apoio ao desenvolvimento da Amazônia. Nesse caso, o senhor acredita que o Exército poderia atuar também, por exemplo, em relação ao combate à droga? Olha, nós estamos vivendo uma guerra na fronteira. O nosso território todo dia é invadido pelos traficantes. Agora, convencionou-se aqui na América Latina de ter uma aliança entre o narcotráfico e a guerrilha na fronteira. Eu pergunto, isto é ou não é ameaça à nossa soberania nacional? Se é ameaça da nossa soberania nacional, é papel do Exército estar super aparelhado para patrulhar a nossa fronteira para a entrada dessa guerrilha que estão fazendo nos países vizinhos, financiados pelo dinheiro da cocaína, da droga. Se isto não é prioridade em termos de combate na fronteira, eu não sei o que é prioridade. Só retomando, nós estamos falando da utilização das forças militares no combate à droga. Você está falando de fronteiras. A minha pergunta é, nas cidades, existe essa possibilidade? Deveria ser utilizada? Se a força policial não é suficiente, não é adequadamente aparelhada, a sua opinião é que o Exército deveria ser usado nessas situações de combate à droga, que é crime organizado, é crime federal? Não. Na cidade, não. Na cidade é o efeito. Então você veja que o problema de fronteira, da guarda de fronteira, está diretamente ligado ao contrabando. O contrabando de armas. A arma pesada que está na mão do bandido não é comprada na loja aqui, não, como quis insinuar a tal campanha pelo desarmamento. Ela é contrabando pesado, que vem exatamente na fronteira onde circula o narcotráfico. Então, se que você quer combater a causa da violência, você tem que ter uma política de fronteira, e o Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira que nós temos que investir numa vigilância muito grande, porque não há muita inocência nos países vizinhos aos nossos. Pelo contrário, eles são a grande fonte de entrada do narcotráfico e do contrabando de armas que andam juntas. Então, a violência nos grandes centros é exatamente financiada por essas estruturas. Na hora que você cortar na fronteira, através do trabalho das Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Federal, você dará condições às polícias estaduais de cumprir a sua função de repressão aqui. Do jeito que está, não dá. O senhor é um homem religioso?
Sou católico apostólico romano. Praticante? Praticante. É a favor da pena de morte? Não, não sou a favor da pena de morte, como não sou a favor do aborto, que também é uma pena de morte, só nas circunstâncias muito especiais. Portanto, é uma questão do direito à vida. Eu não posso dispor do direito à vida, tanto na pena de morte quanto no aborto. O senhor ficou muito tempo afastado da vida pública, e por que voltar agora? Eu gostaria que você me perguntasse por que se afastou. Exatamente pelo fato de eu ter me afastado em 1990, porque eu achava, e foi logo depois da eleição presidencial, ainda disputei o Senado, porque eu achava que o resultado da eleição presidencial foi uma empulhação. Nós tínhamos uma modernidade camuflada. Até se dizia que o presidente eleito era um jagunço iupi. Portanto, tinha toda a fachada da modernidade, mas era como o sepulcro caiado do capítulo 23 de João. Quer dizer, por fora branco e por dentro escondendo toda a espécie de iniquidade. Portanto, era uma falsa bandeira liberal e uma falsa bandeira de modernização. Eu achei que, com a vitória dele, o nosso discurso iria ficar fora do ar, no mínimo, por uns 15 anos. Até porque você abriria a força ou abriria o campo para as esquerdas tomarem o poder, mas as esquerdas tomando o poder com a bandeira das reformas, as bandeiras da modernização. Por isso que elas foram taxadas de neoliberais. É o socialista que se converteu. Então ele é como o neocristão de antigamente. Aqui não, se trata de estar nas vísceras com o conceito da modernização, de uma visão liberal, autêntica. Eu enxerguei que essa visão liberal não teria campo no Brasil nos próximos 15 anos. E foi o que aconteceu. Temos que dar chance ao PT também de dar uma guiadinha, né? E o resultado aí está. Portanto, eu acho que agora começam a surgir os mesmos fundamentos que me levaram a desfraldar uma bandeira. No passado, essa bandeira está atualizadíssima. Aliás, eu sou dos poucos políticos que pedem para não esquecer o que eu disse ou o que eu escrevi. Por favor, lembre-se. Porque tem muita gente aí que disse que pediu para esquecer. Ah, não esquece porque eu mudei. Não, eu não mudei coisa nenhuma. Continuo autêntico com a mesma bandeira. Por isso estou voltando. Mas o fato do senhor ter se afastado, de uma certa forma, é uma atitude, vamos colocar assim, entre aspas, covarde, porque o senhor poderia estar enfrentando nesse período, trazendo uma nova contribuição, e quando as forças antagônicas se afastam, você abre espaço para que aquilo que você imagina que esteja errado continue andando. E depois, será que não fica muito velho esse discurso? Quer dizer, eu falei tudo naquela época e agora volto falando a mesma coisa. Pensando em tudo isso, como é que o senhor avalia a sua participação naquela eleição de 89? Como é que o senhor poderia fazer uma avaliação rápida daquele momento, daquela eleição? Você me fez um monte de perguntas. Qual que você quer que eu responda? Pode escolher. Muito bem. O que você achar mais importante? Primeiro, você acha que está confundindo coerência com mesmice. Na verdade, eu mantenho a coerência de uma linha de pensamento, aliás, raríssima no Brasil, nos políticos. Volto com a mesma coerência. E se eu pegar o fio da meada de 1989 para hoje, eu não tenho muito que mexer, porque sempre falei que nós precisamos fazer uma reforma profunda na estrutura do Estado brasileiro. Essa reforma aconteceu nos últimos 18 ou 19 anos. Você teve uma descentralização do Estado brasileiro, você mudou o perfil de distribuição de renda, porque a distribuição de renda no Brasil é diretamente ligado ao problema do perfil da concentração do poder, porque beneficia quem está na volta, este bando de chupins que está na volta do erário público, denunciado até por Rui Barbosa no passado. Essa estrutura não mudou.
O Brasil aboliu a monarquia, mas não aboliu a corte. A corte continua lá, da mesma forma. Portanto, volto com o mesmo discurso, que é o discurso da descentralização do poder. Atacar a corrupção pela sua causa e não brincar de atacar o efeito, como todos que falam, depois, quando chegam lá, fazem a mesmíssima coisa. E a pergunta complementar, como é que o senhor avalia hoje a sua participação na eleição de 89? Muito positivamente. Eu era uma microempresa política. Um partido que praticamente ele estava começando a existir, que era o PL, o Partido Liberal. Comecei uma campanha nacional sem recursos, né, porque eu não tinha um governo do Estado ou não tinha uma prefeitura nas costas. Eu era simplesmente um deputado federal, que vim para colocar as minhas ideias, as minhas propostas. Tive um tempo de televisão igual aos outros e tive uma participação que assustou. De repente, eu chego a quase 14% na medição de pesquisa, mas roubando o voto do Fernando Collor de Mello, porque o perfil do Novo era o mesmo. Só que ali se decidiu matar, exatamente porque se acreditava que tinha que ser um candidato de direita e um candidato de esquerda. Não cabiam dois candidatos, entre aspas, de direita. Portanto, de repente, no meio de uma campanha belíssima, eu me vejo esvaziado, sem espaço na comunicação, não existindo mais como candidato, exatamente porque eu estava ferindo os interesses do establishment. Terminei a eleição com uma marca, com uma mensagem que, por onde eu vou no Brasil até hoje, quem votou em mim, lembra que votou e que disse que votaria de novo. Portanto, eu acho que eu fiz uma participação muito importante, muito coerente e contribuí com o debate democrático. O senhor está voltando à política num momento muito particular da política brasileira, né? Onde a imagem do político é degradada. Aquela velha história, aquele velho refrão que dizia que ainda faz parte do imaginário do povo brasileiro, que é todo político é ladrão. Isso é um fato, isso existe. Hoje está muito mais forte, muito mais preocupante essa imagem que se faz dos políticos, e a gente tem visto aí até com bastante razão, né? O senhor está voltando agora num momento muito crítico. O senhor tem um passado limpo? Tem alguma coisa que eu amedronte? O senhor não tem medo de entrar justamente num momento sujo na política brasileira? Olha, Odilon, você falou da imagem. Eu completo a imagem e som. O político está com a imagem e o som ruins, né? Sem dúvida, hoje você entra num momento em que a população ela está buscando algo novo. Mas não é o novo de uma novidade total. É o novo que possa ser confiável, né? Quando você pergunta, você tem passado limpo? Eu não vou ficar batendo no peito aqui, eu sou honesto. Até porque honestidade é obrigação, não é qualidade. Portanto, a minha vida demonstra quem eu sou. Investigue. Veja por que eu saí quando fui nomeado secretário de uma importante secretaria e renunciei no dia da minha posse. Ninguém me perguntou por que eu saí. E eu também não me interessei em contar por quê. O tempo está demonstrando esta realidade. Portanto, eu estou voltando sem telhado de vidro. E o senhor pode, então, agora dizer o porquê que o senhor renunciou à secretaria? Porque contar esse caso? Eu não sei desse caso. ou eu entrava no jogo ou saía do jogo. Eu resolvi não entrar no jogo. Porque se tivesse entrado, eu não teria saído inteiro deste processo. Participei da eleição que elegeu Fleury governador, e fui por ele
convidado a participar. Quando eu entendi o conflito interno que haveria dentro de seu governo, eu falei, vou voltar numa oportunidade melhor. Essa não é a melhor oportunidade. E por que o senhor quer ser governador do estado de São Paulo? Porque é a oportunidade que está surgindo dentro de um quadro partidário, onde você tem uma eleição presidencial polarizada. Portanto, se você me perguntar, eu gostaria de ser candidato à presidência da República. Se você me pergunta, tem espaço? Não estou enxergando espaço hoje em função dessa polarização. Agora, no estado de São Paulo, eu estou vendo um vácuo de lideranças muito forte. Portanto, eu posso representar o novo com experiência. Ou seja, é o novo, mas que pode garantir que não seja algo, um salto no escuro. O senhor se contentaria, nesse momento, em ser vice na chapa liderada, por exemplo, por um tucano? O engraçado é o seguinte, o meu partido em São Paulo tem uma tradição viciada. Ele gosta de ser vice. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de ir para a cabeça. Quem aceita ser vice constantemente não consegue implantar efetivamente um conceito no maior estado do país. Portanto, eu não tenho perfil para ser vice. Se o meu partido entender que tem aqui ter um vice, seria até bom procurar alguém no quadro que tenha esse perfil. Aliás, o partido tem uma grande escola de vice iniciada pelo Marco Maciel. E o Marco Maciel tem uma expressão que ele diz, vice não fala. Eu falo muito, portanto eu não sirvo para ser vice, dentro desse perfil. Bom, agora, se o senhor se candidatar, como é que fica a associação comercial? Não existe o risco da entidade se sentir usada pelo senhor? Pelo contrário, quem tem me usado bastante conscientemente é a entidade. Aliás, quando eu fui escolhido para voltar, né, era exatamente para que eu pudesse dar a ela um fôlego institucional que ela precisava naquele instante. Portanto, usando todo o relacionamento que eu obtive em todo o país, como já fiz com a minha confederação. Mas nesse instante em que eu estou voltando, existe o critério do pedido da licença. Exatamente na hora que eu me decidi tomar uma decisão, eu me licencio do cargo de presidente para ter um dos meus vices cumprindo tudo aquilo que já está programado. Quem é seu eleitor? Quem é que votaria no senhor? Pelo perfil existente e da própria campanha presidencial que remanesceu, eu tenho um eleitorado fiel na classe média. É o eleitor de classe média que é aquele que gosta das ideias e do conceito da defesa do contribuinte, porque a classe média tem uma ideia de ser contribuinte. Agora, para ampliar o nosso espectro, nós precisamos chegar na camada C, D da população, e a melhor forma de chegar a ela é transformá-la com a consciência de contribuinte. Porque a hora que o cidadão mais humilde souber que ele é um contribuinte, ele vai se comportar como as classes médias, sabendo que quem está no poder não é autoridade, é servidor. A autoridade está aqui. A classe média tem essa consciência. Para chegarmos nas camadas mais humildes da nossa população, nós temos que gerar esta consciência. E é esse o trabalho que eu estou desenvolvendo. Agora há pouco o senhor falou sobre a esquerda, aproveitamento de situações de eleições passadas, momentos políticos. Como é que o senhor se define politicamente? Liberal-democrata. Por quê? Porque dentro da democracia você tem que ter os dois espectros. O social-democrata, né, que é aquele que tem um viés de esquerda, de centro-esquerda, ele tem uma diferença fundamental de um liberal-democrata. Por exemplo, se você chegar para um social-democrata e falar imposto, ele lembra imediatamente do fisco.
Um liberal democrata, se você falar imposto, ele lembra do contribuinte.